ano, bom dia! Eu espero que todos vocês estejam bem e hoje, dia 24 de agosto de 2021, a nossa atividade de matemática ela será realizada no material estruturado da nova escola e as páginas da nossa atividade serão as páginas 94, 95, 96, 97, 98 e só até a 98. E o nosso conteúdo são os números de até 3 algarismos. Tia, e o que é esse número de 3 algarismos? Números constituídos por 3 numerozinhos, onde a gente vai começar pelo numeral 100, ele é o primeiro número de 3 algarismos, e o último número de 3 algarismos é o 999. Bom, na página 94, nós temos a relação entre as ordens numéricas. Você já sabe como a dezena é formada? Agora pense que temos 40 flores. Essa quantidade é equivalente a quantas dezenas? Se uma dezena é 10, 40 são quantas? Abaixo pergunta. Se tivermos 100 flores, quantas dezenas nós teremos? Embaixo, de que outra forma, além de dezenas, podemos agrupar essas 100 flores? Quais são as outras unidades que a gente conhece no nosso quadro de valores? Na parte de baixo, nós temos o mão na massa. No mão na massa, pede para que vocês leiam o texto abaixo. No texto diz: a castanha de caju é um dos principais produtos agrícolas do Ceará. Isso mesmo. Com o caju, o Ceará produz sucos, doces, melaços, amêndoas, torradas, dentre outras delícias. A amêndoa é a parte comestível da castanha e apresenta grande valor nutritivo. Na página 95, nós temos a continuidade, que diz: o nome caju vem da palavra acaiu, que em tupi quer dizer nós que se produz. Outra famosa semente comestível é o pinhão. Você já ouviu falar? Ele é muito comum no Pará, na região sul do Brasil. O pinhão é a semente da araucária, a árvore símbolo do estado, e também é comestível. O pinhão foi o primeiro alimento dos fundadores da capital, Curitiba. Curi significa pinhão, tiba, lugar, Curitiba, lugar de muito pinhão. Os pinhões se agrupam na pinha, que quando madura, cai na árvore, espalhando-se as sementes pelo chão. A gralha azul é uma famosa ave local, responsável por boa parte da dispersão dessas sementes, o que faz com que essa floresta ela possa se renovar. Agora acompanhe essa história. Um grupo de estudantes estava brincando em um parque de Curitiba quando uma pinha se soltou na araucária e caiu bem pertinho de onde eles estavam brincando. Os alunos recolheram os pinhões na sacola e os levaram para cozinhar e comer na escola. Ficaram curiosos para saber quantos pinhões poderia haver numa pinha e resolveram fazer a contagem. Um deles disse: se estivermos contando tudo isso e no meio da contagem alguém errar, teremos que recomeçar. O que podemos fazer para evitar esse problema? Joaquim respondeu que poderia repartir os peões e cada um dos integrantes do grupo contaria um pouco. Depois era só reunir as quantidades. Todos gostaram da ideia. Dividiram em grupo e iniciaram a tarefa e descobriram quantos peões tinham. Cada aluno pegou um copo e colocou 10 pinhões. O grupo 1 tinha 8 alunos e Marina disse que havia 10 pinhões. O grupo 2 tinha 6 alunos e a Ana falou que tinha 6 pinhões. No grupo 3, com 9 alunos, João disse que tinha 90 pinhões. E o grupo 4 e 5 tinham 7 alunos, e cada um desses grupos havia 70 pinhões. Por quê? Porque aí nós temos a quantidade e em cada um desses grupos haviam 10. Então, por exemplo, no grupo 1, se nós tínhamos 8 alunos
e cada um deles ficou com 10, e a gente junta 10 mais 10 mais 10, 8 vezes. E aí a gente vai obter o valor 80. Na página 96, pede que vocês representem os copos com desenhos e, de acordo com as informações anteriores, resolva. Bom, no quadro vocês irão fazer o desenho e abaixo irão responder. Por que eles pensaram assim, a informar a quantidade? Que relação existe entre o 6 e o 60? E entre o 8 e o 80? E entre o 9 e o 90? Abaixo também pergunta, então cada copo tinha uma dezena de pinhões. Quanto agrupamos 10 copos com uma dezena, formamos o quê? Lembrando que uma dezena é 10. E embaixo, nesse quadrinho, pede qual é o total de pinhões da contagem desses 5 grupos. Vocês irão pegar o valor de cada um deles, fazer a soma, ou seja, eles irão juntar para encontrar o valor total. E embaixo pergunta, no total de pinhões coletados pela turma havia quantidade de dezenas, quantidade de centenas e a quantidade de unidades. Primeiro, vocês irão ver esse valor e depois colocar a numeração. Embaixo nós temos o discutindo. É a hora de discutir as estratégias e compartilhar as descobertas. Após isso, nós iremos passar para a página 97. Nessa página 97, nós temos o retomando. É muito importante pensar sobre a educação de uma quantidade. Você aprendeu que 100 unidades é igual a uma centena, que também é igual a 10 dezenas. Ou seja, todos eles têm o mesmo valor. Tanto faz eu dizer uma centena vai ser 100, 10 dezenas também é 100 e uma centena é 100. Números com 3 algarismos são formados por centenas, dezenas e unidades, como é o caso do número 445. Como você já trabalhou com as representações dos números em agrupamentos que formam a centena e a relação com as dezenas assim, 395 unidades podem ser agrupados em 3 centenas, 9 dezenas ou em 3 centenas e 90 unidades. Certo? Ou seja, melhor colocando aqui, nós temos o quadro de valores e nós iremos colocar esse número 390 no quadro de valores. Bom, como vamos colocar? Primeiro, nós vamos iniciar com o número 0, que é o último número, e vamos colocá-lo no último espacinho do quadro de valores, que é o da unidade. Então, 0 unidades. O 9 nós iremos colocar na dezena. Então, nós temos 9 dezenas. E o 3 nós iremos colocar na centena. Então, nós temos 3 centenas. Retomando essa página 97, no raio-x, está falando sobre a castanha do caju, que diz que a castanha do caju é uma ótima fornecedora de nutrientes, bem como auxiliadora na manutenção da saúde. Por isso, ela é uma das mais consumidas do mundo. Dona Maria, moradora de Sobral, no Ceará, cuida muito bem de sua saúde e consome o castanha de caju todos os dias. Por isso, ela comprou na feira de produtos naturais um saco grande de castanha de caju, torradas e sem sal. Em casa, Dona Maria depois separou as unidades das castanhas em montinhos de 10 em 10. Então, ela foi formando dezenas. Depois, ela armazenou esses potinhos de diferentes tamanhos. Leia e responda. Na página 98, nessa página 98, nós temos... No primeiro potinho, ela colocou 5 montinhos de 10 castanhas. Quantas castanhas ela armazenou nesse potinho? Depois, no segundo potinho, Dona Maria colocou 8 montinhos de 10 castanhas. Quantas castanhas ela armazenou nesse potinho? No terceiro, Dona Maria colocou 10 montinhos de 10 castanhas. Quantas castanhas ela armazenou nesse potinho? Considerando os 3 potinhos juntos, ou seja, nós vamos pegar o valor do potinho 1,
do potinho 2 e do potinho 3 e fazer a junção de todos eles. E depois que vocês fizerem essa junção, aí nós teremos o quadro de valores, que vocês irão preencher dezena na dezena, centena na centena e unidade na unidade. Eu falei fora da ordem, mas lembrando que quando nós vamos preencher no quadro de valores, nós iremos começar pelo número que está no final e também começar a colocar no quadro pelo último, ou seja, pela unidade. E essa foi a nossa atividade de hoje. Desejo a todos vocês uma boa resolução. Um beijo e eu aguardo vocês quinta-feira na nossa aula.